Bom, então hoje, retomando o nosso estudo, né, nós já terminamos o capítulo 13 na semana passada, o capítulo que se chamava Psicose Afetiva. Nós estamos então no livro No Mundo Maior e hoje nós vamos entrar no capítulo 14. São 20 capítulos esse livro, né? Então nós já estamos caminhando, quase que nos aproximando aí dos capítulos finais. O capítulo se chama Medida Salvadora e é um capítulo muito interessante. Nós vamos ver hoje, não é um capítulo muito longo, talvez, vamos ver, dependendo do andar, né, do desenrolar aí da história, a gente vá até o fim ou não. Vamos, não precisamos ter pressa, né, nunca, mas o importante é que a gente possa tirar dúvidas ou tentar entender nos mínimos detalhes tudo o que a espiritualidade aqui nos traz, né? Eu vou passar um detalhe, eu não sei se todos vocês, né, acompanham e usam a Bíblia do Caminho, que é esse site que eu me utilizo para a gente fazer os nossos estudos. Eu não sei se vocês repararam, toda vez que a gente começa um capítulo, pelo menos esses da obra do André Luiz, logo embaixo tem um escrito assim, ó, sumário. Vocês viram que eles dividem os capítulos em setores. Então tem a parte um, parte 2, parte 3. Alguns têm 4, 5, 6 partes. Esse especificamente tem 4 partes. E eu estou falando isso pelo seguinte: quem quiser fazer a leitura através da Bíblia do Caminho, é interessante que se a gente clica aqui no sumário, ele abre um sumário mesmo, um breve resumo do que é o capítulo. Então, até eu vou ler para que a gente entenda do que se trata o capítulo de hoje. Então, o Calderaro e o André Luiz, né, vão dar assistência diferenciada a um caso de dipsomania, quer dizer, de dependência, principalmente, né, se fala com relação ao álcool, mas também pode ser a outras dependências químicas. Mas então é um caso de um alcoólatra. Antídio é o nome do personagem, né, o alcoólatra, menosprezando o auxílio espiritual ao corpo enfermo, volta ao vício. E para ampará-lo espiritualmente, Calderaro propõe que sofra mais acentuada desarmonia orgânica. Então, olha, é um caso que a gente inclusive vê com frequência, né? Quantos não procuram o centro espírita? E não estou falando só no caso do alcoolismo, né? Porque está passando por alguma dificuldade pessoal, aí recebe o auxílio espiritual, e a hora que a melhora acontece na vida, muitos acabam menosprezando esse auxílio que foi dado, esse auxílio que aconteceu, e voltam a fazer, a cometer, né, os deslizes que cometiam antes. Nos esquecendo que, na verdade, Jesus, em muitas passagens no Evangelho, quando ele promovia a cura, quando ele promovia, né, um milagre, né, o que se chamava milagre, ele logo falava, a tua fé te curou, ou falava logo em seguida, vá e não peques mais. Quer dizer, pecar não é só na concepção daquele pecado mais explícito que a gente muitas vezes entende. O pecar significa errar o caminho certo, errar o alvo, errar a atitude mais alinhada com a justiça e com a lei divina. Então, quando a gente está desalinhado com as leis divinas, quando a gente busca atitudes mais egoístas, mais orgulhosas, a gente acaba acarretando problema para nós mesmos. E quando a gente procura o auxílio, normalmente os espíritos nos auxiliam, mas eles esperam que nós possamos nos alinhar, que nós possamos aprender como fazer para não voltar o problema. E então nós vamos, com base nisso, que eu só fiz uma introdução para que a gente se lembre, porque é o que acontece com muitos de nós. A gente muitas vezes tem uma dificuldade, tem uma falha, a gente comete essa falha e sofre as consequências. No momento em que vem a dor, no momento em que vem as consequências, a gente resolve mudar. Procura o auxílio, só que quando volta à normalidade,
muitas vezes a gente se esquece disso e volta às tendências anteriores. E é muito interessante esse capítulo, porque vocês viram que no final daquele resumo da primeira parte, eles falam que o Calderaro então resolve que um agravamento da condição orgânica dele seria uma medida, como lembrando, né, o nome do capítulo, medida salvadora. Seria uma condição que iria fazer com que aquele espírito, aquele irmão, não caísse de novo em falhas, em faltas morais muito grandes. Então é importante a gente entender isso. Nem sempre, ou na maioria das vezes, o que a gente julga prejuízo, por exemplo, uma doença, uma dificuldade, qualquer que seja a dificuldade material que a gente enfrente, não é punição, muitas vezes é auxílio divino. Porque se nós tivermos muita liberdade, dependendo ainda das nossas tendências, nós vamos cair em derrocadas maiores. A gente vai se afundar dentro daquilo que a gente ainda tem tendências ruins. Então vamos lá. Só fiz essa introdução para que a gente já se sintonize com o capítulo, porque eu acho que é muito proveitoso a gente acompanhar o caso desse irmão que é um irmão que está sofrendo. Então vamos lá. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Calderaro, de certo, conhecia os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra. Então, olha aqui. Porque também tem outra coisa que é importante a gente lembrar. As influências espirituais negativas, o que a gente muito comumente chama de obsessão, ou essas influências, né, do mal, a gente acha que isso é porque o mal quer simplesmente e eu não tenho culpa nenhuma nisso. Mas a gente já entende, através de todo esse estudo que a gente está fazendo. É sempre uma brecha que nós damos à aproximação desses espíritos que a gente abre portas. Então ele vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra. Não foram os elementos da sombra que simplesmente se apossaram dele sem ele ter nenhum tipo de responsabilidade. E voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Então vejam bem, os espíritos estão tentando auxiliar, mas ele não está colaborando. Por sintonia, ele se junta a espíritos que têm influências negativas sobre ele e conduzem ele a uma atitude que cada vez mais favorece a cair, né? Então, a frequentar ambientes noturnos que não são favoráveis, companhias e hábitos que podem levar aquela pessoa, né, a situações mais deploráveis. E aí Calderaro, então, ouvindo essa informação, né, daquela pessoa, não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Quer dizer, há 15 dias atrás, eles foram lá e cuidaram desse senhor. E indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão. Olha aqui a questão, para que a gente analise. Então ele teve uma melhora, se sentiu bem, e o que ele fez? Ao invés de aproveitar a melhora para poder agradecer ou se voltar a atitudes, né, a hábitos mais sadios, né, mais favoráveis, ele aproveitou o quanto antes para voltar a atos de reflexão. Esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco.
Sim, mas conseguiu fruir outra vez estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Olhem isso, olhem que triste a gente analisar isso por parte do amparo espiritual que nós temos. Porque às vezes é isso que acontece e a gente não dá esse devido valor. A gente pede socorro, os espíritos vêm e nos ajudam, nos restabelecem, só que aí eu uso isso para me desviar novamente. Então, logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros. Então, os vampiros são esses espíritos que se aproveitam, sim. Mas ele tinha algo dentro dele que também pedia por isso. Então, a sua sede, provocada pela sua displicência, e aí se somando à instigação dessas influências espirituais que querem sugar, né, as suas energias, vorazes se lhe enxameiam a roda e verteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio, durante alguns instantes, e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez constituiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há de agir em contrário. Então, olhem isso. Aí o Calderaro, já sendo um espírito capacitado, né, experiente, então falou assim, se da outra vez nós demos o socorro e não teve o efeito que desejado, né? No momento, então, nós agiremos de maneira contrária. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia do corpo. Neste, como em outros processos difíceis, então, para que a gente entenda também, então isso é um recurso que os espíritos usam com frequência, para todo caso que eles logo tentam e não dá certo logo de cara? Não. A gente não pode generalizar. Existem inúmeros casos, olha, não sei se vocês se lembram, quando a gente estava no livro, eu acho que era no livro Os Mensageiros, falando sobre o passe, que eles falam, os espíritos tinham um número mais ou menos de 10 passes que eles faziam ministrações para poder realmente ir de encontro àquela necessidade. Mas depois do 10º, se a pessoa não tivesse feito ou mudado os hábitos, eles não agiriam da mesma forma. Isso não é por desgosto, né? Mas é porque entendem que aquele método ainda para aquela pessoa não está funcionando. E como aqui ele está falando, nesse caso, porque eles entendem esse é um caso difícil que não se resume exclusivamente naquilo que está descrito aqui que nós lemos agora. Tem uma série de fatores outros, né, que a espiritualidade conhece, a espiritualidade que nos conduz, né, e que eles enxergam em alguns momentos processos difíceis. Então, a enfermidade sendo um recurso, uma medida que retifica e não que, na verdade, causa um problema. Na verdade, é algo que é um recurso divino para poder intervir se aquele espírito não está conseguindo
e no caminho certo por aqueles meios. E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou: de acordo? Perfeitamente, redarguiu ele sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Então, olha que bonito isso por parte daquele que está buscando o auxílio, né? Para que a gente entenda também. O calderaro é um espírito que já tem condições de decidir algo nesse nível, e esse que está pedindo auxílio também obedece, porque reconhece que ele não tem condições e ele se submete àquilo que o calderaro determina. Por quê? Principalmente porque o que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz. Não é porque alguns momentos de dificuldade, né? Porque uma doença que é passageira também, é que ela seria significado de infelicidade para aquela alma. Então, a saúde efetiva às vezes vem da doença do corpo em alguns de nós. Então, muitas vezes existe até, eu vou tentar lembrar, existe uma mensagem do Chico, não nesses livros do André Luiz, mas que se chama esse se chama Medida Salvadora, né? Eu vou tentar lembrar, depois eu coloco no grupo. Mas é alguma coisa assim, a enfermidade salvadora, alguma coisa nesse nível que mostra, conta uma história também muito parecida com a desse senhor aqui. E aí então, eles decidindo isso, rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servindo de amplas janelas e abundantemente iluminado. Servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Então era uma casa onde havia dança. A gente não consegue determinar que tipo de ambiente era esse. Se era uma casa noturna, uma boate, um bar. Ele está descrevendo algumas coisas e nós não vamos poder, mais uma vez, generalizar. Mas o fato é que, espiritualmente, o André Luiz está descrevendo que existiam emanações, vibrações ali muito espessas. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. Então, olha isso. Então, o André Luiz entrou numa casa que realmente existia umas intenções daqueles que estavam ali encarnados que já era digna de atenção. Mas o André Luiz está deixando claro, o que chocou ele, o que causou estranheza, não era a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres, mas era o quadro espiritual que eles não viam. Então imaginem que numa casa como essa, num ambiente onde existe muito, né, muito daquilo que instiga as sensações materiais, né, os prazeres materiais em todos os níveis. Então imaginem o que pode existir no mundo espiritual nesses ambientes. No caso, nós vamos falar de uma pessoa que estava perdida na questão da sensação pela embriaguez. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado
da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Então, uma multidão de espíritos também obscenos estavam ali envolvidos com essa atitude, com esse clima. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali. Simiescas, né, comparando com os símios, né? Alguns primatas, né, alguns como se fossem os seres mais primitivos das escalas parecidas com as nossas, né? Então, atitudes animalescas. E de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se deteve, mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhoreara de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Olhem aqui, é importante também a gente prestar atenção nessas palavras que o André Luiz usa. Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Porque isso daí pode ser uma casa onde algumas pessoas podem sair, por exemplo, na noite, para poder se divertir, simplesmente, sem intenções menos, né, mais indignas. É uma casa de divertimento. Então, o que nós estamos vendo? Ele pergunta para o Calderaro. Criaturas alegres, cercadas tanto por espíritos tão perversos. E olha a pergunta que o André Luiz faz. Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Porque é algo que nós podemos questionar também. E é algo que, como eu falei, todos esses nossos estudos, esse conhecimento que a gente vem, quando a gente ainda é muito pequeno, né, nessa busca, a gente às vezes tem esse hábito de generalizar. Ah, então sair para dançar, sair numa casa noturna para beber ou tomar qualquer coisa. A gente sabe que é claro que quanto mais a gente vai se espiritualizando, mais a gente vai se distanciando dessas necessidades. Mas a gente tem que entender em que nível que isso é uma condenação. E é isso que o André Luiz pergunta para o Calderaro. É errado dançar? É errado buscar alegria? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar, olha que bonito, o Calderaro também nos esclarece. O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Olhem que interessante isso. É claro que a gente tem que começar a ir diferenciando o que está por trás, né, das minhas intenções, o que eu estou realmente desejando, que tipo de sensação que eu estou me apegando. É uma felicidade, uma alegria genuína, legítima, espiritualizada, de estar na presença de alguém, ouvindo uma música que me faz me sentir alegre, sem, né, me perder nas sensações. Então é isso que ele fala. O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o de orar, mas numa alegria legítima. Porque essa alegria legítima, porque nós todos, isso é um desejo de todos nós, sermos felizes. Buscarmos uma felicidade verdadeira. É que muitas vezes a gente se enrosca nas felicidades passageiras, ou muito nas conquistas e nas sensações materiais. Mas aí o Calderaro explica isso, então ele está deixando bem claro. Não, nós não condenamos a dança. Ela pode ser sublime. Mas aí ele explica. Aqui, porém,
O quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser. Então, estes que ali estão buscando sensações mais grosseiras do prazer, sim, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Quer dizer, há atitudes de origem mais primitiva mesmo, há atitudes animalescas que alguns animais fariam. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. Então, o Calderaro explicou que existem formas sublimes de encarar uma dança, por exemplo. No caso ali, era diferente, eles estavam apegados demais às sensações, mas, por outro lado, ele também chega e conclui: mas não vamos recriminá-los, vamos lastimar eles simplesmente porque eles estão em situação que vai acarretar sofrimento para eles. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando da nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Quer dizer, olhem, está pintando o quadro do que acontece na maioria dessas pessoas. Eles não estão ali porque estão exteriorizando a felicidade, eles são infelizes e estão querendo mascarar essa infelicidade, buscando sensações que também não são a solução, porque é na espiritualização, é no alto que a gente vai encontrar o recurso salvador para nós mesmos, né? Então eles ainda procuram na bebida alcoólica, então procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem amparados fraternalmente. Merecem ser amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. Então, mostrando que, mesmo que estes estejam ainda muito desviados, né? Como isso acontece com qualquer desvio, é só uma questão de tempo. Mas Deus sempre tenta através dos recursos do amor. É, é uma pessoa que chega e dá um conselho para sair daquilo, é uma situação favorável, é um convite a uma atitude nobre. Então o amor está constantemente convidando essas criaturas a se renovarem. A exemplo do que eles mesmos fizeram há 15 dias atrás. Foram lá e fizeram tudo o que ele precisava. Mas quando não funciona pelo amor, aí existem 1000 processos da dor que visam, né, o aperfeiçoamento, a correção desses espíritos desviados. E não a punição simplesmente por querer fazer aquela pessoa sofrer por ter feito algo de errado. Não, é sempre na intenção de ensinar, né? É uma intervenção pedagógica por parte do alto.
A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Então, olha isso, até nesse ponto, os espíritos que estão ajudando enxergam. Mesmo que seja nesse nível, ainda assim é uma busca por algo melhor, né? Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comisere de todos nós. Então, olha o que o Calderaro fala. São espíritos tão tendenciosos ao crime que pelo menos deixa eles ali dançando e fazendo, porque senão estariam fazendo coisa pior lá fora. E aqui a gente encerra também essa parte 2. Cada uma dessas partes ali, como eu falei, no sumário, ele tem um resuminho, ó, da parte 1 que a gente já leu, da parte 2 que acabamos de ler, aí vamos entrar na parte 3 e talvez já terminar na parte 4 aqui. Vamos dando sequência. Tudo bem por enquanto? Alguma questão aí que vocês queiram comentar, acrescentar? Se não, vamos seguindo. Então, depois Tudo desses bem. comentários... Oi, Ádila, pode falar. Não, falei que tudo bem, tudo ótimo. Maravilha, então, Ádila. Bom, então aí eles entraram, né? Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Então já estava tão embriagado que não conseguia ficar de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana, respondeu aquele que está acompanhando mais de perto, né? Aquele senhor. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias. Espera aí que eu me perdi aqui um pouquinho. Aqui, ó. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que o rapaz de serviço lhe trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte, e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Então, aqui, ó, no caso dele, já estava muito, né, num grau muito grande de álcool, de embriaguez naquele dia, e 4 entidades embrutecidas ali envolvendo ele. Eu quero chamar um parêntese aqui também para que a gente pegue exemplos, né, do que a própria doutrina também nos traz. Quem já assistiu aquele filme do Divaldo, né, O Mensageiro da Paz? Eu não sei se vocês se lembram, tem uma cena do filme que mostra um senhor que era alcoólatra e mostra ele na cama e mostra uma quantidade grande de espíritos também dependentes do alcoolismo, espíritos que eram alcoólatras desencarnaram e se voltam a se afinizar ou continuam ligados a espíritos que também têm os mesmos hábitos, porque ainda buscam esse tipo de sensação e através de alguém encarnado eles conseguem vivenciar um pouquinho daquilo de novo. Então, e ao redor dele então tinham 4 entidades. Empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas. Olha aqui. Cada um de cada vez, se envolvia com eles para poder
olha como ele fala, para revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro. Então, olhem isso, eles se alimentavam, vamos dizer assim, do cheiro do álcool que emanava de dentro dele quando ele colocava ali dentro do seu corpo. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício. Então, olha isso que o André Luiz fez uma comparação, como se ele fosse uma taça de vinho viva, que aquelas entidades estavam bebendo dele, ele era a taça. O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Então, nesse momento em que o espírito fica, o corpo muito, né, torporizado, o espírito fica mais solto e se vincula cada vez mais com essas entidades que estão ali para se aproveitar da situação. Os 4 infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Olhem isso, olha agora o que ele está falando. Esses espíritos eram também alcoólatras que morreram alcoólatras e eles tinham o quadro mental voltado para o ambiente espiritual dantesco que eles viviam. Então, eles traziam para esse alcoólatra as experiências também do mundo espiritual ruim que eles viviam. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoreamente: "Salve-me, salve, por amor de Deus!" E, indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor: "Ó, os morcegos, os morcegos! Afugentem-nos! Detenham-nos! Piedade! Quem me livrará? Socorro, socorro!" Quando a gente lê isso, não fica muito claro a gente ver uma pessoa extremamente embriagada ou louca por uso de entorpecente, de droga, falando exatamente desse jeito, tendo visões. E olhe que nesse capítulo eles explicam exatamente o que é isso. O espírito, a pessoa encarnada ligada a espíritos trevosos, começa a ter visões do que se passa na vida espiritual desses espíritos que estão ali com eles, ligados nesse momento de vampirismo, de obsessão. 2 senhores, também obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Quer dizer, quando ele começou a falar dos morcegos, aí outros bêbados chegaram perto dele, né? Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: "Nada demais, é o Antídio de novo. Os acessos voltaram, deixemo-lo em paz." Quer dizer, era algo que se repetia ali com frequência naquele estado de embriaguez do Antídio. Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: "Ai, ai, uma cobra! Aperta-me, sufoca-me, que será de mim? Socorro!" E quando a gente vê um quadro desse, né, acontecendo, a gente fala: nossa, ou para aquele que não entende a influenciação espiritual que existe na nossa vida, a ciência por muito tempo entendeu isso como uma loucura. Um quadro, né, onde a pessoa está realmente tendo alucinação, vendo coisas que faz parte somente da cabeça dele, né? Porque não está batendo bem da cabeça, porque... Mas olhem como isso é uma descrição do que
de fato, pode estar acontecendo para muitos desses quadros. As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-as o infeliz ali ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Quer dizer, além de ver os morcegos ele escutava as gargalhadas desses espíritos que estavam ali se divertindo às custas dele. E aí começa também aquela, quem está rindo de mim? Que você está falando? Quem está falando isso de mim? Cerrando os punhos, acrescentava, malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa, quando Calderaro se acercou de mim, esclarecendo. É deplorável pai de família, que incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Então, olhem isso, que triste mesmo. E é a vida. É o retrato da vida de muitos que, às vezes, nós podemos conhecer e nos preocupar e tentar também auxiliar. Então, um pai de família incapaz de reagir contra as atrações do seu próprio vício, que acaba se entregando à influência desses malfeitores desencarnados, que se afinizam com esse seu próprio vício, com essa sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e dos 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Então, olhem que interessante também o que eles estão falando aqui. Por que eles estão ali? Principalmente pela intercessão da esposa e dos 2 filhinhos amoráveis que ele tem, que se preocupam e que pedem auxílio aos irmãos espirituais, e os irmãos vêm e auxiliam, mas infelizmente ele não corresponde ao esforço que a espiritualidade tem feito em favor dele. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Quer dizer, todas as vezes que eles vêm e auxiliam, parece que ele ganha força para poder se afundar ainda mais. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Porque é isso a base de muitas desses transtornos, né? É algo a ser trabalhado, a ser corrigido, a ser enfrentado internamente, que essas pessoas fogem. Não têm coragem, por orgulho, por uma série de outros problemas, e que acabam temporariamente, porque a gente sabe disso, né? Isso tudo é fase que um dia vai passar, porque Deus, Jesus, vai vencer. Mas, enquanto não acontece, o sofrimento dessa alma, o sofrimento daqueles que estão em volta, se prolonga muitas vezes. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho, atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Olhem isso. Então, aqui tem um esclarecimento tão grande para a gente, porque a gente realmente, ainda, né, pela ignorância, a gente enxerga a enfermidade como um desamparo, é como um esquecimento por parte do auxílio divino. Mas é exatamente o que os espíritos estão aqui nos esclarecendo. Nesse caso, o Antídio, esse irmão, por algum tempo, a partir de hoje, vai ser amparado pela enfermidade.
conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo num hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e duas crianças em pungente incerteza no porvir. Então, olha isso, principalmente também essas duas crianças que ainda têm um futuro pela frente. Se eles tivessem um pai que fosse internado num hospício, a crise, né, as consequências para essa família seriam muito piores do que se ele simplesmente fosse colocado num leito, numa cama, por uma doença, uma enfermidade que afastaria ele, por forças maiores, desse hábito. Dito isto, Calderaro encetou complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentraram gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Também outra coisa interessante, olhem que capacidade tem a espiritualidade de intervir na nossa vida. Fizeram uma parada cardíaca nesse senhor. Então, os passes, né, os eflúvios luminosos se concentraram no órgão central dele, no coração, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Então, olha isso. A espiritualidade tirou a ponto de parar o coração e aí, antes de ele desencarnar, voltou. Para quê? Para dar um chacoalhão mesmo. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa, quer dizer, não era aquele delírio que ele estava tendo antes. Agora foi algo que existia uma tamanha inflexão de dor na sua voz que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e presto requisitou um carro da assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho. Então, Calderaro interveio, fez o que era necessário, e o espírito, né, o Antídio encarnado, seguiu junto com o seu companheiro espiritual, né, seu mentor ali, aquele que era o seu protetor. E Calderaro então fala para o André Luiz: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. Quer dizer, por 3 meses, mesmo medicado, ele vai continuar ainda com essa enfermidade. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Notando-me a estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Então, olhem que bonito também a maneira que o Calderaro acaba por explicar, né? Às vezes, né,
a brisa faz bem e às vezes a tempestade também restabelece, dá elementos necessários para um dia a gente conseguir atingir a glória da vida. Se a gente continua, né, atento às influenciações positivas, às informações, né, que vêm do alto, e nós ouvimos e somos conduzidos através desse amor, nós não precisamos de tanta tempestade na nossa vida. Mas, se a gente insiste em teimar, o que, como o Emmanuel também fala, né, naquela mensagem, a gazela desperta ao canto de um pássaro, mas a rocha às vezes precisa da explosão de uma dinamite. Então, que nós não sejamos essa rocha, né, para poder acordar, despertar, que a gente consiga entender todas as mensagens através, né, de uma sensibilidade que a gente vai cada vez mais procurando adquirir para que a gente possa seguir nesse caminho mais suave, nem mais rápido. Porque a diferença é essa, né? A gente vai sofrer mais insistindo num caminho errado. Até que a gente esteja alinhado, como todos nós um dia estaremos, no caminho certo, né? Que nós não precisemos, que a espiritualidade não precise se utilizar, né, desses recursos drásticos aqui, como no caso dele. Mas nós sabemos que muitas vezes nós também somos tocados dessa maneira. Ainda no nosso dia a dia, a enfermidade vem e nos ajuda, né? Então, que nós possamos, através dessa mensagem, né, dessa lição, desse capítulo de hoje, que nós conseguimos acabar, né? Conseguimos concluir. Mas que nós tenhamos muita informação para que a gente vá digerindo, aprendendo e tentando evitar também na nossa vida, né? E ao mesmo tempo também são informações que nos auxiliam a lidar com pessoas que estão em situações semelhantes como essa, né? E enxergando como irmãos que estão sofrendo por conta dessas tendências e essas dificuldades que ainda não conseguem vencer. Então, que a gente possa identificar isso e tentar se lembrar de pedir auxílio espiritual da gente. Nós não somos aqueles que vai então causar doença, né? Porque isso vem de determinações daqueles que têm. Então, então eu estou vendo que ele está muito teimoso, então vou gerar transtorno. Não vamos nos esquecer que Jesus falou, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele quem for responsável por isso, né? Então, uma intervenção como essa por parte do mundo espiritual tem permissões, né? Muito além do que aquilo que a gente pode compreender. Nós não temos condições de enxergar, ó, aqui eu vou precisar então causar dor nessa pessoa para ela se corrigir. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também lê sobre isso. E Kardec pergunta isso para os espíritos. A gente está aqui sempre para amenizar a dor do outro. Nós estamos aqui para exemplificar o aprendizado e o cristianismo através do amor. A dor, muitas vezes, são consequências que as pessoas vão cavando pelas escolhas que fazem, né, para si mesmas, não nós, nunca nós. Que nós não sejamos esse agente de dor na vida de quem quer que seja. Certo? Alguma observação, alguma questão aí a mais? Se não, encerramos hoje o capítulo 14 e na semana que vem nós vamos então para o capítulo 15, que se chama Apelo Cristão. Maravilha, então. Vamos somente agradecer mais uma vez a oportunidade que nós temos aqui, o amparo que nós temos aqui da espiritualidade para nos conduzir aí a essas reflexões. Certo? Uma boa noite, uma ótima semana para todos. Boa noite para todos. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana.